Boa tarde a todos. Para vocês que estão me assistindo à noite, né, uma boa noite. Hoje nós vamos falar sobre competência dentro do processo penal. E para falarmos de competência, eu tenho que fazer uma breve explanação sobre os mecanismos de solução de conflitos existentes hoje dentro do processo penal. Então, quais são eles? Nós temos a autotutela, nós temos a autocomposição e nós temos a jurisdição. Vocês já podem vocês devem estar pensando, Ana, eu já ouvi falar sobre isso dentro do processo civil, é isso mesmo. Mas agora vocês tragam essas ideias para o processo penal, e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Esses são mecanismos de solução de conflitos, como vocês já viram lá no processo civil. Só que tem as suas particularidades aqui dentro do processo penal. A autotutela, por exemplo, dentro do processo penal, você pode também estar pensando, mas isso não é mais permitido? Autotutela não é você fazer justiça com as próprias mãos? Como que é isso, Ana? Como que pode essa ser considerada ainda como um meio de solução de conflito uma autotutela? A autotutela, meus queridos, nada mais é do que isso que nós falamos. É o emprego da força bruta para a satisfação de interesse próprio, né? Então, isso é permitido pelo nosso código? Não, não é permitido. Mas tudo tem as exceções. Hoje você não pode mais fazer justiça com suas próprias mãos. Isso não é permitido, não é? Quando uma pessoa entra dentro da sua casa, você se defender, com certeza, se você mata um ladrão dentro da sua casa, você vai responder por esse processo. Mas nós não temos as nossas excludentes de licitude que nos vão proteger nessa autotutela. Nós não vamos, dentro do que é permitido por lei, nós não vamos alegar uma legítima defesa própria, uma legítima defesa de terceiro, que são meus filhos que estavam ali correndo risco, e você não vai, por muitas vezes, bem caracterizado essa defesa, legítima defesa, você não vai conseguir, muitas vezes, uma sentença absolutória, que é aquela que eu contei para vocês semana passada, em que há uma absolvição. Por quê? Porque foi provado que você estava protegido por uma excludente de ilicitude. Então, por isso que eu falo, autotutela não existe, porém, dentro dos bastidores, ela é permitida, em alguns casos. Por quê? Porque tudo que você consegue embasado, fundamentado dentro das excludentes de licitude, você vai sim estar praticando a autotutela, ok? Então, uma solução de conflito é a autotutela, não é permitida por lei, mas dentro de algumas exceções, como ao ser praticada por invocar as excludentes de licitude, ela é permitida, certo? Uma segunda solução de conflito que nós temos e que eu disse é a autocomposição. Como assim, Ana? O que vem a ser a autocomposição? A autocomposição, no nosso novo Código de Processo Civil, está sendo muito mencionada. Por quê? Porque são as formas de compor um acordo, não é mesmo? E isso cabe dentro do processo penal? Cabe. Só que a autocomposição no processo penal, em que momento que ela é vista, sempre foi, e formalizam-se acordos e se compõem
compõem acordos, composições civis. Em que momento? Nos nossos juizados especiais, ok? Naqueles crimes praticados sem violência, naqueles crimes cuja pena máxima não ultrapasse em 2 anos. Esses sim, esses dentro do nosso processo penal, têm a permissão da autocomposição. Por quê? Porque ao adentrarmos em um processo cuja pena máxima é de 2 anos e ele vai para o juizado especial, nós vamos ter aquela primeira audiência, onde na primeira audiência será dado a oportunidade de um perdão, o ofendido solicitar, a suspensão do processo, lembram? Dado esse momento, se você não aceitar essa suspensão do processo em 6 meses, o que vai poder acontecer? Nós vamos para uma segunda audiência, onde será proposta uma autocomposição, uma transação penal pelo Ministério Público, certo? Então, a autocomposição, ela é permitida e é nos oferecida dentro dos juizados especiais, ok? Eu tive que pausar um minuto. Voltando à nossa aula, nós estávamos falando da terceira e última forma de resolução de conflitos, né? Nós falamos da autotutela, da autocomposição e, por fim, nós temos a jurisdição. E o que vem a ser a jurisdição, Ana? Jurisdição, juris, direito, dicção, dizer o direito. Dizer o direito, quem nos diz o direito? Quem nos diz o direito é o Estado, não é? O Estado que nos rege. Nós somos uma nação que temos um Estado. E esse Estado é que vai exercer esse poder, exatamente, de dizer qual é o direito, quem está cometendo uma infração, certo? E por meio de quem que o Estado vem e nos diz o direito? Por meio do poder judiciário, certo? E esse poder judiciário é onde o nosso juiz de direito, nosso juiz especial, nosso juiz, seja de qual instância for, esse juiz vai vir e vai substituir, vai fazer parte do Estado no interesse de solucionar esse conflito, ok? E como que ele soluciona um conflito? Apresentando qual que é o direito, qual a infração foi infringida, certo? E chegando a um resultado final. Então, essa é a jurisdição, é o dizer o direito, certo? E nós podemos e sempre temos que lembrar sobre aquele princípio que nós estudamos lá no começo do bimestre, sobre o juiz natural. Lembram que eu falei para vocês que o princípio do juiz natural, ele estava inteiramente ligado à competência, ao juiz competente. Por quê? Porque o princípio do juiz natural, ele nos dá a oportunidade de sabermos por quem cada um de nós poderá ser julgado. Ou seja, qual o direito, qual o juiz competente para cada matéria, certo? Não existe, não é permitido um tribunal de exceção. Ninguém poderá ser submetido àquele tribunal de exceção, àquele criado somente para julgar aquele tipo de crime, certo? Nós temos aqui um juiz natural, é aquele princípio maior, inteiramente ligado à competência, ao juiz competente, que nós falamos no começo do bimestre. Passada essa pequena explicação sobre as soluções, as formas de solução de conflito, vamos dar para vocês um conceito básico e bem simples do que vem a ser a competência. Explicado para vocês,
que é a jurisdição, que é o dizer o direito, né? Respeitando sempre o princípio do juiz natural, nós podemos dizer que a competência nada mais é do que uma delimitação dessa jurisdição, certo? O que vem a ser essa delimitação? É informar qual que é o espaço que pode ser determinada para que cada autoridade judiciária trabalhe. Ou seja, o juiz, ele tem jurisdição, ele tem o poder de dizer o direito, mas em qualquer circunstância? Não, não é em qualquer circunstância. A cada juiz vai ser determinada a sua área de jurisdição por meio da nossa competência, ok? Por exemplo, um exemplo simples para vocês. O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem competência para exercer a sua jurisdição em todo o país. Em qualquer matéria? Não, não é em qualquer matéria. Por exemplo, ele não poderá vir solucionar, julgar uma homologação simples de um divórcio realizada dentro da cidade, do fórum da cidade de Tumbiara, da comarca de Tumbiara. Não é matéria de competência do STF. Não é bacana? No entanto, o nosso juiz de um interior, muitas vezes, ele julga vários tipos de processos, da vara civil, vara da família, vara criminal, daquela comarca onde ele é o juiz titular, certo? Então, essa que é a questão da competência, é a delimitação da jurisdição, ou seja, de onde, qual espaço, qual momento que o juiz vai poder dizer o direito. E essa competência, Ana? Nós podemos dizer que é geral, como que ela é delimitada, não é mesmo? Como que nós vamos saber qual que é o juiz competente? Tudo isso, meus queridos, está previsto dentro da nossa legislação. Mas uma coisa, primeiramente, que a gente tem que entender é que a nossa competência, ela tem uma divisão. Ela pode ser absoluta e também pode ser relativa. E essa questão da competência absoluta e a competência relativa, você vai ouvir dentro do processo penal, você já deve ter ouvido dentro do processo civil, não é mesmo? E vai, a partir do semestre que vem, estudar a competência absoluta e a competência relativa dentro do direito do trabalho. Então, lembrem-se sempre que toda jurisdição, seja ela qual for, ela vai ter que observar e atender a competência absoluta e a competência relativa, ok? Então, para iniciarmos aqui a nossa divisão, nós vamos falar sobre a competência absoluta. O que vem a ser a competência absoluta? Primeiramente, você tem que entender que a competência absoluta é aquela estabelecida pela Constituição Federal, certo? Como que a gente sabe que é uma competência absoluta? Está prevista dentro da Constituição Federal e é uma questão que não admite prorrogação. O que é isso, Ana? Não admite prorrogação? A partir do momento que se inicia um processo que não é competente naquela jurisdição, e você, como advogado, vier e alegar a incompetência absoluta, em qualquer momento cabe a nulidade daquele processo. Um exemplo para vocês, eu vou explicar para vocês mais à frente quais são os tipos da competência absoluta, né? Um deles é em razão da matéria. O que vem a ser em razão da matéria? A matéria aqui, nós estamos falando
se é a justiça federal, se é matéria da justiça estadual, se é uma matéria de uma justiça militar, se é matéria da justiça eleitoral, todas essas são independentes. E no momento, por exemplo, como recentemente, um assalto que houve dentro de um banco, um banco da Caixa Econômica Federal, uma autarquia federal, certo? Aí houve um homicídio lá dentro e levaram para a justiça comum. Fizeram um inquérito e mandaram para o nosso juiz de direito da vara criminal. Na primeira audiência, quando viram o local, é que viram que essa competência não era da justiça comum. Por quê? Porque o crime acontecido foi contra um funcionário da Caixa lá dentro. Então, a competência era da Justiça Federal. Aí, o que aconteceu? Para evitar a anulação de todos os atos, o juiz encaminhou esse processo para a Justiça Federal, certo? Por quê? Porque trata-se de uma competência absoluta no momento em que você fala em matéria. Se a matéria é sobre Justiça Federal, deverá ser julgado pela Justiça Federal. Se é um crime eleitoral, Justiça Eleitoral. Se é uma questão de um crime militar, deverá ser julgado pela Justiça Militar, certo? E, residualmente, quando não é de nenhuma desses aí, vai ser pela Justiça Estadual, ok? Então, para se verificar uma competência absoluta, a nossa Constituição traz duas modalidades. Em razão da matéria, que será avaliada a competência absoluta, e também em razão da função ou prerrogativa de função. Como que é isso? Qual que é a função exercida pelas pessoas envolvidas? Seja réu, seja autor. Qual que é a função dele? De repente, é um crime que envolve um juiz de direito, uma fraude, onde ele está cometendo um crime ou cometendo contra ele. O crime do juiz de direito, ele só vai ser julgado não pelos seus pares naquela mesma instância, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, ok? Então, quem que é competente para julgar um juiz de direito é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. Quem que é competente para julgar um prefeito também é o Tribunal de Justiça, nunca a Justiça Comum, certo? Então, quando nós formos falar em competência absoluta, que é improrrogável, porque a partir do momento que for suscitada e não for obedecida, caberá uma nulidade, nós vamos sempre olhar primeiro a matéria que está sendo avaliada e vamos olhar também qual a função exercida pelas partes, ok? Então, ration lote, ration função, os termos do latim que eu mandei para vocês na matéria. Em razão da função e em razão da matéria, a nossa Constituição estabelece que tem competência absoluta, sendo, portanto, improrrogável. Improrrogável é dar continuidade. Dar continuidade dessa matéria, desse processo. Ok? Agora, vamos passar para o que vem a ser a competência relativa. A competência relativa é aquela que, se a parte não suscitar no momento certo, ela vai se prorrogar no tempo. Ou seja, vai dar continuidade naquele processo. Exemplos, nós vamos ver isso mais para frente para vocês entenderem.
A competência territorial. Vocês vão ver que a regra principal é em razão do lugar do crime, onde aconteceu o crime. Se de repente não foi suscitado a questão do lugar e outro juiz já deu início naquela ação, aí aquele processo vai continuar lá. Se foi um juiz prevento, que vocês vão aprender o que é um juiz prevento, que deu início e você não questionou, Excelência, aqui nós temos uma incompetência relativa, que é a incompetência territorial. O crime não aconteceu nesse local, ele iniciou aqui, mas terminou aqui. Mas qual que é a teoria adotada? Vocês vão ver comigo como que funciona. Primeiro, você só tem que entender o que vem a ser competência absoluta, que é uma competência que traz a total impossibilidade de prorrogação do processo, e a competência relativa, que pode ser em razão do território, pode ser em razão da distribuição e em outras formas, e você não a reclamando em tempo hábil, ela vai se prorrogar, ou seja, ela vai dar continuidade do processo no local que está, no momento que está, do jeito que está, certo? E um exemplo que nós temos para uma competência relativa é a competência territorial, que se você não questionar em tempo hábil, ela vai se prorrogar. E você depois não pode vir e questionar e pedir para voltar para outro juízo, que não vai ter jeito. Por quê? Porque trata-se de uma competência relativa que é prorrogável se você não a suscitar no momento correto, certo? Então, passada essa explicação sobre o que nós temos, o que será uma competência absoluta e uma competência relativa, nós vamos lá para o artigo 69 do nosso Código de Processo Penal. O artigo 69, ele traz um rol taxativo sobre a competência jurisdicional e traz a ordem que vai acontecer essa competência jurisdicional, ou seja, em que momento, em que lugar aquele crime vai ser julgado. Como que acontece? Qual que é essa competência jurisdicional? A primeira delas, nós temos a competência jurisdicional será determinada pelo lugar da infração. Como assim, Ana? Pelo lugar da infração. Qual que é a regra principal que é valioso lembrar a vocês dentro de um contexto penal? Não é você ensinar, não é você punir o autor de uma infração para servir de exemplo. Então, qual seria a função de você pegar uma pessoa que cometeu um furto na cidade de Itumbiara e levá-lo para ser julgado e pagar sua pena na comarca de Goiânia, onde ninguém nem sabe quem é e nem o que aconteceu, o que roubou, certo? Como que a pessoa de Itumbiara que foi furtada, ela vai sentir que houve a resposta do Estado pelo dano que ela sofreu, não é mesmo? Como que o vizinho daquele infrator, que soube que ele estava praticando um furto, vai poder saber que ele, em função de ter praticado aquele furto, de ter cometido aquele crime, ele está sendo penalizado. Por quê? Porque ele vai saber pela vizinha, nossa, meu filho foi preso. Por que ele foi preso? Estava furtando. Então, vai servir como de uma forma educativa para os seus pares que estão ao seu redor, certo? Então, a primeira regra é pelo lugar da infração, sempre, ok?
Mais para frente, nós vamos ver que existem as regras. Pelo lugar da infração, está previsto no artigo 70 do Código de Processo Penal, ok? Sempre em primeiro plano, nós vamos ver qual o local que foi feito. É lógico que, lembrando do que eu expliquei para vocês, da competência absoluta, se o lugar onde foi cometido o crime foi contra um governador, não vai ser no local que ele vai ser julgado, porque é em razão da matéria e competência absoluta. Ele vai ser julgado pelo STJ, lembram? Agora, da mesma forma, se foi contra um juiz, é em razão da função. Se foi uma matéria de crime militar dentro de uma cidade onde não tem a justiça militar, aquele militar vai ser julgado pela justiça militar. Então, nem sempre o lugar da infração vai poder tomar conta daquela jurisdição, ok? Por quê? Porque nós temos que lembrar da competência absoluta. Mas, em regra, qual que é a competência jurisdicional a ser obedecida? A primeira é pelo lugar da infração, certo? O crime praticado no lugar é lá que vai ter que ser julgado para cumprir a sua função educativa, certo? Lembrando só da exceção em função de matéria ou em função da prerrogativa de função da pessoa, ok? Muito bem, passada pelo lugar da infração, vocês vão ver também umas exceções aqui no final. Nós temos a seguinte questão. Dentro do nosso ordenamento jurídico, existem três teorias para determinar qual a jurisdição competente para julgar aquele crime. Nessas teorias, a adotada pelo Brasil é a teoria do resultado, ok? Então, nós temos a teoria do resultado, nós temos a teoria da ubiquidade, que é a mistura dos dois, e a teoria do início da prática da ação. Como que funciona isso aqui? A teoria do resultado. No nosso ordenamento jurídico, existe a ideia de que onde foi praticado o último ato é o resultado, certo? Se iniciou a ação criminosa em uma cidade, mas consumou em uma segunda cidade, é na teoria do resultado que vai acontecer, certo? Vale dizer que é competente para apurar essa infração a medida do cabível ao agente o foro onde se deu a consumação do delito. Entendeu? Outras teorias, muitas vezes, dizem que pode ser tanto no lugar do crime, onde iniciou o crime, quanto no lugar do resultado. Essa é a conhecida como da ubiquidade. Vocês vão ver que muitos doutrinadores também adotam essa teoria. Porém, o STF já entendeu que a teoria da ubiquidade, ela só é adotada por nós brasileiros quando se refere a nações distintas. Você inicia um crime em Portugal e o resultado morte aconteceu no Brasil. Então, quem vai julgar vai ser o resultado. Ou vai ser, em outra forma, se iniciou no Brasil e o resultado foi em Portugal, também vai ser jurisdição brasileira. Entendeu? Nós usamos a teoria da ubiquidade
sempre para favorecer o julgamento por brasileiros. Entenderam? Ó, a teoria do resultado, nós temos um local que inicia e onde que foi o resultado, onde que você pegou a pessoa, ok? Essa é a teoria do resultado. Agora, onde finalizou, a ubiquidade entende o quê? Que tanto faz o lugar da infração, quanto o resultado da infração vai ser válido para qualquer um dos dois juízes serem competentes. E aqui, no nosso Brasil, o STF já entendeu que só é adotado a teoria da ubiquidade na seguinte situação: se deu início no Brasil e o resultado foi lá em Portugal ou no Paraguai, vamos pertinho, a pessoa está aqui, foge para o Paraguai e é pega no Paraguai. Eles adotam a teoria da ubiquidade pelo local do início, onde foi, e não do resultado, para que esse brasileiro seja julgado por um brasileiro, ou por onde iniciou. Se aconteceu de um brasileiro iniciar o crime dele, o lugar foi no Paraguai, e ele fugiu para o Brasil, e o resultado foi aqui no Brasil, também vai adotar a teoria da ubiquidade, pegando o resultado. Entendeu? Essa teoria da ubiquidade, ela só vai ser adotada se for para que a jurisdição brasileira venha julgar um brasileiro, certo? E diferentes nações, e não diferentes lugares dentro do mesmo território nacional, ok? Muito bem. Então, ao falar sobre isso, sobre a nossa primeira competência, que é em função do lugar da infração, eu tenho que mostrar para vocês quando isso não acontece por motivo de matéria ou por motivo de função, prerrogativa de função, que é aquela competência absoluta que eu disse. Existem crimes que não vai ser julgado no lugar do resultado. Como, Ana? Quais são as exceções que cabem aqui, que não vão ser adotadas a teoria do resultado e as pessoas não vão ser julgadas onde produziram o resultado do crime? Primeiro, vocês ainda não, acredito que vocês ainda não viram, o artigo 171 do nosso Código Penal, que é o crime de estelionato. O crime de estelionato, ele tem vários incisos ou várias modalidades, certo? Dentro do crime de estelionato, nós temos no inciso 2º o estelionato praticado por meio de cheque sem fundo. O que vem a ser um cheque sem fundo? Vocês vão ter que tentar entender isso aqui, porque são as exceções desse fórum competente, né? O cheque sem fundo, meus queridos, já está tão chegando em desuso, né? Um cheque, hoje todo mundo trabalha com cartões, enfim. O cheque sem fundo é aquele que você emite, você é quem assina, porém, você está entregando um cheque para a pessoa, sabendo que quando ela for ao banco sacar, não vai ter fundos. Entendeu? Esse é um estelionato hoje. Antigamente, a única alternativa que nós tínhamos, quando recebíamos um cheque sem fundo, era de ir para o juizado, conforme o valor do cheque, né? No juizado, você pode até hoje ir cobrar um cheque de até 20 salários mínimos sem um advogado e até 40 salários mínimos com um advogado, isso sem custas, né, que é a vantagem do juizado. Você pode ir até o juizado, você podia ir até o juizado e cobrar esse cheque que você pegou sem fundos. Agora, recente, foi introduzido esse inciso no crime de estelionato, porque, além disso, você pode ir numa delegacia
e aquela pessoa vai responder criminalmente. Olha só que loucura, que bom, né? Que é a evolução da legislação que eu falo para vocês. Por quê? Aquela pessoa, ela agiu de má fé, ela pegou o meu bem, ela sabia que ela não tinha, no banco não tinha fundos, foi um horário que eu não pude fazer uma pesquisa, né? Muitas vezes a pessoa faz pesquisa e não tem como. Aí você pegou, estava tudo direitinho, o número do CPF certinho, o nome da pessoa, você estava lá presente. Foi simplesmente um cheque sem fundos. Você vai lá e vai é, é, realizar um boletim de ocorrência para essa pessoa responder pelo crime de estelionato, ok? Pelo quê? Pelo cheque sem fundo. E quem será o competente para poder julgar isso aí? É o fórum de onde aconteceu esse crime. Eu recebi esse cheque aqui em Itumbiara. Recebeu o cheque em Itumbiara, então eu que recebi o cheque tem que ser aqui em Itumbiara. Mas o cheque, ele era de Araporã. É aqui pertinho, eu sei que eu vou ali. Ah, é Araporã? A pessoa que te deu o cheque? Quem que vai atestar que esse cheque não tinha fundos? Não é o banco de Araporã? O cheque não é do banco de Araporã? Então, meus queridos, como exceção ao local do resultado, que o resultado foi entregar o cheque para uma pessoa em Itumbiara, esse cheque, a competência é do local do banco, tá bom? É o local do banco, porque é o banco que vai ser a pessoa que vai ser procurada pelo Estado para confirmar que aquele cheque realmente não tinha fundos. Essa é uma exceção. Não é pela teoria do resultado, não é pela teoria do resultado da ação infracional, é pelo fórum do banco. Isso nós estamos falando em cheque sem fundo, ok? Aquele que você preenche, mas não tinha fundos. Artigo 171, parágrafo 2º. Qual vai ser o fórum competente? O fórum do banco, e não do local ou do resultado, certo? Uma outra forma, meninos, de estelionato está no caput do artigo 171. E qual que é aquilo? É aquele do cheque falsificado. Ué, mas como que é o cheque falsificado, Ana? Qual que é a diferença? Muitas vezes você recebe um cheque falsificado é aquele que quando você pega um cheque na sua empresa, a pessoa te apresenta um documento, certo? E você confere a assinatura e está idêntica à do documento que a pessoa te apresentou. Porém, aquele documento já é falso também, certo? O documento que a pessoa te apresentou é falso e quando chega no banco, você vai, você entrega, você me prejudica como dono da empresa e quando eu vou ao banco, o banco olha o cartão de assinatura e fala, olha aqui, esse cheque é falsificado, essa assinatura é falsificada. Ela não tem nada a ver com a assinatura do dono desse cheque. Com certeza esse cheque foi roubado e falsificaram a assinatura. Ah, mas eu vi até a identidade da pessoa, aí é difícil. Pois é, mas você vai ter que ir atrás de quem te entregou esse cheque falsificado para poder receber. Ou então, você fala, agora como que eu vou chegar a essa pessoa? Não é? A minha vantagem é, eu tenho endereço, eu vou entrar com um processo criminal. Vou levar e falar que eu recebi um cheque falsificado. Aí, quem que vai ser o juiz competente para poder julgar? É o do banco? Não. Quando o cheque é falsificado, aí você vai ter a prerrogativa de ter o cheque, aquele crime julgado na comarca onde consumou a vantagem para ele, que no caso dele conseguiu pegar o meu bem.
Ele levou o material da minha empresa. Ele comprou um telefone na minha empresa. Então, ele conseguiu a vantagem com o cheque falsificado na minha empresa. Então, vai ser no foro competente do local onde eu resido, onde a empresa foi prejudicada, onde teve o resultado, certo? Então, vocês vão lembrar disso, porque isso é muito importante em provas. Provas de concurso, provas de OAB. Eu sempre digo para vocês que eu tento resumir minha matéria e trazer para vocês material de prova. Então, não se esqueçam, por favor, de quando for relativa à competência, a teorias do resultado que é adotada pelo nosso país, pelo nosso Brasil, sobre o artigo 69, que fala que o foro competente é a jurisdição do lugar, né, no artigo 69, artigo 70, no lugar onde foi cometida a infração, lembrem-se dessas duas exceções importantes, tá? Caiu na prova falando sobre estelionato, lembrem dessas particularidades. Ah, não, é no lugar do estelionato, se for com cheque, é no lugar do banco. Opa, não. Cheque sem fundo, local do banco. Cheque falsificado, aquele que a assinatura não confere. Ele foi falsificado, vai ser no lugar onde o réu obteve o resultado pretendido, certo? Não tem nada a ver com o banco. Pode ser que ele falsificou, veio de Araporã para cá, falsificou a assinatura e comprou no mercado aqui. É aqui que ele vai ter que vir e responder criminalmente, certo? Então, temos essas duas exceções sobre o lugar da infração. Uma terceira, que é muito importante e que eu entendo até ser lógica, uma questão de lógica que vocês vão ver. Nós podemos falar no crime contra a vida. Por exemplo, na cidade de Itumbiara, houve um tiroteio onde uma bala perdida pegou uma mulher, certo? Quem vai ser o juiz competente para julgar? Aí você pensa, no Brasil é no lugar da teoria do resultado, não é isso? O resultado da morte foi, ela levou o tiro aqui, mas ela foi encaminhada para Goiânia, certo? Foi encaminhada para Goiânia e o resultado morte foi em Goiânia. Então, como que eu vou poder, com o resultado morte lá, se todos os atos foram praticados aqui, o criminoso é daqui, a vítima, a família da vítima, as testemunhas, são todas daqui, só o fato delas ter o resultado morte em Goiânia, por que que o foro competente tinha que ser Goiânia? Não tem. Então, essa é mais uma exceção, tá? A teoria do resultado. Por quê? Vai ter que ser julgado aqui, no lugar onde iniciou esse crime. Por quê? Porque na hora de ouvir testemunhas, na hora da investigação, de organizar todo aquele inquérito, vamos usar o quê? A cidade de Itumbiara. As testemunhas, o réu, o histórico dele, o histórico da vítima. Tudo é muito importante num crime contra a vida. Então, mediante isso, a teoria do resultado, adotada no Brasil, não entra aqui, certo? E esse lugar da infração, o lugar da infração será pelo início da infração e não pelo resultado da infração, ok? Então, quando vocês lerem que todo crime é no lugar da infração e lerem que a teoria adotada pelo Brasil é no lugar do resultado da infração, do ato praticado, vocês vão se lembrar das exceções dos crimes de estelionato, né? Por falsificação e por cheque sem fundo, e vão se lembrar do crime contra a vida com resultado morte,
que aí você vai voltar ao lugar da infração e não à teoria do resultado, certo? Então, aqui nós estamos iniciando a nossa competência relativa, que é em função do lugar, tá? Porque a nossa competência absoluta, em razão da matéria ou prerrogativa de função, essa é absoluta, não tem como prorrogar. Agora, na relativa, se iniciar um processo nesse local e não for suscitado por ninguém, aquele juiz vai dar continuidade, ok? Mas o nosso código diz que o local competente é o do lugar onde foi cometido. Mas aqui nós temos uma teoria, nós temos uma questão de competência relativa, certo? Aí nós vamos dar continuidade sobre a competência relativa na nossa próxima aula, ok? E eu queria encerrar a nossa aula hoje propondo um exercício bacana com vocês. Nós temos que fazer as nossas atividades, não é? E eu falei que vocês não fizeram o nosso júri. E eu queria saber com vocês, que estão me assistindo aqui agora, se vocês estariam dispostos a usar o aplicativo da faculdade para a gente poder fazer o nosso júri online. Seria uma tentativa. Nós poderíamos gravar e dar continuidade, vocês vão poder escutar o discurso, porque com certeza não vamos conseguir fazer tudo num dia só, ou podemos tentar organizar com os outros professores para a gente fazer num dia só, e o professor Orígenes ou o professor André nos passar um dia seguinte, certo? Eu gostaria muito de tentar fazer isso com vocês, e vocês também vão ter que fazer uma audiência por videoconferência logo, logo, como grandes advogados, e tudo vai ser um grande aprendizado. A única diferença que eu iria introduzir, que não é da competência do Tribunal do Júri, é que nosso Tribunal do Júri, nós temos um sorteio de 7 jurados, não é? E no caso do nosso júri aqui, eu gostaria que todos os alunos que não foram os que foram selecionados para participar com algum papel, que fossem jurados. Aí nós não vamos ter as pessoas de outros períodos, mas aí teria que ser todos os que não participaram com um papel específico serem jurados, desde que a gente some um número ímpar, não é? Porque tem que ter o nosso voto de desempate. Então, eu vou ficar aguardando vocês no grupo para vocês me dizerem se estão dispostos a esse desafio. Nós temos aí o Yuri, promotor, nós temos a Gabriela como juíza, que eu já mandei, nós temos o Bruno, temos o Gabriel, nós ainda ficou aquela dúvida quem que ia ser o segundo promotor, eu quero que vocês definam, tá bom? E todos os demais papéis eu já tinha passado para vocês. Então, eu quero lançar esse desafio, que eu acho que vai ser uma coisa muito bacana, bem diferente, para a gente fazer. E eu, pelo grupo, através do WhatsApp, eu posso estar dirigindo e explicando para cada um de vocês o momento de cada um falar. E depois a gente edita esse vídeo para fazer uma coisa única, que eu acho que vai ser muito bacana e muito proveitosa para vocês, tá bom? Uma boa noite e até a próxima aula com a nossa resposta, tá bom? Um abraço.